Sejam muito bem-vindos ao Nosso Mundo Animal, o podcast do Pet Zootecnia UFRB. Eu me chamo Vivian Lutigardi e hoje, dando sequência à nossa série Produção Animal e Meio Ambiente, nós vamos falar sobre os desafios e vantagens da alimentação natural para cães e gatos. Um tema aí muito pertinente e interessante para quem é estudante de zootecnia e de veterinária e se interessa por esse universo. Ou também para crescitores de pets. Bom, a gente sabe que as rações industrializadas, elas apresentam algumas vantagens, como a sua praticidade e duração, o tempo de prateleira, além do balanceamento dos nutrientes, de acordo com a fase do animal, o porte e a raça. E apesar dessas vantagens, cada vez mais os tutores têm optado por uma dieta natural para seus pets, seja por uma condição médica do animal, ideológica do dono, além da influência da mídia, é muito presente hoje, principalmente nas redes sociais. Bom, e a busca por uma alimentação saudável e natural atingiu não só os humanos e tem refletido na vida desses animais de companhia. Bom, e para explicar para a gente, sanar algumas dúvidas a respeito desse universo, convidamos a professora doutora Carla Felsner. Carla dos Santos Felsner é doutora e mestre de zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência na área de zootecnia com ênfase em nutrição e alimentação de cães e gatos. E desde fevereiro de 2017 é docente da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia. Bom, professora, gostaria de agradecer imensamente por ter topado participar do nosso podcast, estar aqui com a gente nesse momento, esclarecendo essas dúvidas. Olá, tudo bem com vocês? Então, Vivian, eu que agradeço, a oportunidade pelo convite. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre o assunto. Tá aqui, professora. Para começar, então, a gente pode começar com uma pergunta assim, bem básica, de o que é uma alimentação natural, E quais tipos de dieta podem se enquadrar nesse conceito? Certo. Então, na verdade, assim, a gente está vendo hoje em dia, um crescimento muito grande, principalmente na alimentação de cães e gatos, com a introdução de alimentação natural, tá? Na verdade, eu até vou colocar uma opinião pessoal aqui, que eu não gosto muito desse termo dieta natural, alimentação natural, Eu não gosto de usar esse termo. Eu acho que correto, assim, para a gente utilizar, realmente a dieta caseira. Na verdade, assim, eu acho que o termo de alimentação natural, ele é mais um marketing, porque se a gente for pensar, é a dieta que a gente sempre fez para os nossos cães, para os nossos gatos. Então, por exemplo, a ração comercial, ela também pode ser natural, Desde que ela não contenha corantes e antioxidantes sintéticos, por exemplo, E hoje, cada vez mais, as empresas, elas lançam produtos naturais sem transgênicos, sem ou conservantes, etc., Então, se a gente se fizer uma pergunta, o que é o natural, Então, uma ração comercial extrusada, uma dieta caseira, elas são naturais, Então, para mim, o que as diferencia é a fonte de ingredientes principalmente, que são esses ingredientes caseiros que foram aí produzidos para o homem. Então, por isso que a gente usa esse termo de caseiras, E elas também são conhecidas aí como alimentação não convencional. Seguindo aí a pergunta, quais os tipos de dietas caseiras que existem? Então, existem dietas caseiras que são que são registradas, aí no Ministério e que são produzidas de forma industrial. Então, elas podem vir desde congeladas, embalagens autoclavadas, Passaram por um processamento, mas são dietas caseiras, Nesse ponto, a gente considera que elas são uma dieta genérica, Então, ela não é individualizada, ela vai atender um número grande de animais, Ou a dieta caseira, ela pode ser prescrita, por um profissional, por um zootecnista, especialista em nutrição de cães e gatos, por um médico veterinário nutrólogo. E, nesse caso, ela será individualizada, E geralmente ela vai ser indicada aí para animais que apresentam problemas de saúde, tá?
Então, seria basicamente isso. Entra nesse conceito as dietas cruas, né? Muitos tutores optam também por esse tipo de dieta, e entra nessa questão caseira. Isso. As dietas cruas também entram, né, nessa classificação aí das dietas caseiras. Estados Unidos, na Europa, elas são conhecidas como as dietas BARF, né? A sigla BARF, e aí ela é basicamente 100% crua, né? Então ela vai incluir aí tanto vegetais, ossos, né? E principalmente a carne crua, né? O fornecimento de dieta crua, a gente tem que atentar para dois pontos bem importantes, né? A gente tem, no caso, comparando com ração, a gente tem uma vantagem nutricional em relação a quando a gente usa uma dieta crua, por exemplo, tá? Então, ela é uma dieta fresca, né? Então, quando a gente fala da carne, por exemplo, comparada com uma ração, ou até mesmo uma fonte proteica desidratada que entra nessa ração, com certeza a carne fresca ela vai ser mais digestível, ela vai ter uma vantagem nutricional, né? Então, a carne fresca, ela realmente é uma fonte proteica de alta digestibilidade para cães e gatos, né? Então, ela tem aí acima de 90% de digestibilidade e também tem um perfil de aminoácidos bem interessante, a carne fresca, tá? E esses aminoácidos, então, no material fresco, eles vão estar mais disponíveis aí para absorção pelo animal, né? Quando eu comparo, né, com uma farinha, essas farinhas de origem animal desidratadas que colocam na ração, tá? Só que também cabe ressaltar que se, no caso dessas farinhas de origem animal, elas forem bem processadas, ou seja, que não passe por um processamento térmico, por exemplo, excessivo, né, na produção dessas farinhas, elas também, a gente pode obter essas farinhas com valor nutricional muito parecido com o da carne fresca. Por exemplo, do mesmo modo em casa, né? Então, eu optei por fornecer dieta caseira para o meu animal, para o meu cachorrinho, para o meu gato, e eu tô lá de posse da receita, da prescrição, né, daquela fórmula, e aí eu vou preparar na minha casa, eu escolho um pedaço de carne e vou preparar essa carne. Eu acabo, ainda que ela seja fresca, eu vou acabar processando ela um pouco. Eu vou dar uma aquecida nela, uma esquentada nessa carne. E se a gente acaba do ponto, né? Por exemplo, acaba fritando essa carne em excesso e ela chegar a queimar, né? Por mais que ela seja ali natural, crua, é natural, fresca, a gente também vai estar reduzindo a digestibilidade dela, né? Então, esse processo térmico em excesso, ele reduz sim a disponibilidade dos aminoácidos para o animal. Então, tem um estudo que ele comparou a digestibilidade da proteína de um alimento super premium, né, um alimento úmido, da carne bovina e da carne de frango, né, em cães. E a carne fresca, ela realmente foi mais digestível, tá? Então, isso aí, sem dúvida, desde que a gente não queime essa carne quando for preparar em casa. Assim, E aí, um outro ponto que eu queria ressaltar, que embora, né, elas tenham essa vantagem aí nutricional, quando a gente fala de um alimento, né, à base de carne crua, nós, como profissionais, a gente tem que ter muita cautela, né, assim, dificilmente seria o recomendado, né, porque a gente precisa ter muito cuidado, porque a carne crua, então, ela é uma fonte de contaminação muito importante também. A gente falou que ela tem as vantagens, então, além dessa digestibilidade dos aminoácidos, do perfil de aminoácidos, a gente precisa pensar também, pessoal, em segurança alimentar. Então, segurança alimentar, ele é um ramo muito importante dentro da nutrição de cães e gatos, né? Então, o risco que a gente tem aí de contaminação, principalmente por salmonela e listéria, é absurdamente alto quando a gente fornece carne crua para os cães e para os gatos, né? Então, o que a literatura nos diz é que parasitas, né, no caso de parasitas, eles podem sim até ser eliminados,
no congelamento, mas bactérias, né, como Salmonella, como E. coli, no congelamento elas são apenas inativadas, né? E aí, quando a gente congela esse material, elas podem voltar a se proliferar, né? Então, aí a gente coloca aquela questão, mas os cães e gatos são carnívoros, eles têm o trato digestório adaptado para digestão de proteína, eles poderiam não se contaminar. Então, às vezes, né, a gente acaba se deixando levar por essa informação, mas muitos animais, o que a gente sabe é que eles podem ser assintomáticos, porque essa bactéria e a salmonela, a listéria, elas podem ficar armazenadas lá nos linfonodos dos cachorros, dos gatos, né? E em determinado momento eles podem vir sim a desenvolver a doença. Além disso, é importante a gente ressaltar também que tem um risco, né, para animais que são imunodeprimidos, para animais convalescentes ou para animais idosos, né? E também para as pessoas que estão na casa, né? Pode não dar diarreia ali prontamente no cachorro e no gato, se ele consumir uma carne crua, mas o filho, né, o nosso filho que está em casa, o filho de vocês que depois vai beijar esse cachorro, esse gato, ele pode sim ter problema, né? Então, realmente é um perigo de segurança alimentar, não só para os cães e gatos, mas principalmente para a família da gente, tá? E lembrando que o cachorro ele não é lobo, né? Então, na natureza, ele comia caça, enfim. E o cachorro, então, ele não é um lobo, ele evoluiu, né, consumindo alimentos, principalmente cozidos, fornecidos aí pelos seres humanos. A gente não, assim, não condena, enfim, mas se você optar, né, assim, não, eu quero, a gente sabe que cada vez mais a relação está cada vez se estreitando mais, né, a relação de afeto dos nossos animais de companhia, e a alimentação também é uma forma de demonstrar carinho, né, para os nossos animais. Então, se o tutor realmente ele optar por fornecer a dieta crua, nesse caso, tem que ter assim o cuidado redobrado, né? E procurar assim fornecer carne, né, de um local assim que realmente ele tenha conhecimento das condições sanitárias, procurar de lugar idôneo, procurar conservar bem essa carne, né? Em casa, armazenar, porque assim elas realmente elas são mais tem cuidado, né? Quando a gente opta aí por fornecer carne crua, tá? Eu acho que dentro dessa pergunta ainda, eu trouxe para vocês, né, que essa semana a gente estava tendo um congresso e foi apresentado essa semana, né, no workshop sobre nutrição e nutrologia de cães e gatos. E aí teve um trabalho que avaliou exatamente isso, essa pergunta. Aí por isso que eu achei interessante trazer para vocês. Então, o que que eles avaliaram? Avaliaram a presença de enteropatógenos nas fezes de cães alimentados com diferentes dietas cruas, né? Ou à base de carne, à base de carne de bovino, carne de frango. E eles observaram o quê? Que primeiro, 88% dos tutores não acreditavam que essas dietas apresentassem risco para os animais e para eles, né? E para os próprios humanos. Então, realmente, as pessoas não têm conhecimento, né? Que isso é um risco, tá? Depois, eles observaram também que os cães alimentados com carne crua, comparado com os cães que receberam dietas secas, comerciais, eles apresentaram uma maior excreção fecal, né, de estirpes de E. coli, né, Escherichia coli, multiresistente e Clostridium perfringens também, né. E aí esse estudo também revelou que uma dieta à base de carne crua, ela aumentou, nesse estudo, em 30 vezes a excreção de salmonela nas fezes desses cães, né? Inclusive de estirpes de sorovares, aí comumente associados à infecção em humanos. A gente tem outros diversos trabalhos também que mostram que existe risco mesmo, né? Então, a gente tem que não pode fechar os olhos para isso, né? A gente tem que pensar Sim. nisso também. E cada vez mais, pelo menos a gente vê, né, principalmente nas redes sociais, as pessoas tentando voltar a essa alimentação crua, né? Não
comparar o cachorro ao lobo, da ancestralidade, e a gente tem que pesar, né, se realmente é viável a nossa vida hoje, né? A gente parte para a outra pergunta, que realmente é sobre o que deve ser avaliado quando a gente opta, né, por fornecer uma alimentação caseira, né, ou natural, no caso, que são coisas Uhum, distintas, como a senhora já uhum, mencionou aqui, e se é possível também conciliar o fornecimento de uhum, rações industrializadas com uma alimentação caseira. uhum. Então, a primeira coisa, pergunta bem importante também, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, então, eu optei por fornecer só alimentação caseira para o meu animal. Então, ela deve, né, obrigatoriamente, ela tem que ser formulada por um profissional veterinário, né? Então, não tem como um profissional, um veterinário, nutrólogo, um zootecnista, né, especialista em nutrição aí de pets, né? Então, porque essa dieta ela precisa ser completa e balanceada. Não adianta só hoje eu vou fornecer cenoura com peito de frango e uma colher de arroz, né? Então, com certeza, essa dieta ela vai estar totalmente desbalanceada, né? Então, ela precisa sim ser formulada, né, obrigatoriamente por um profissional, né, que entenda ali das necessidades, que é muito diferente das nossas, né, dos humanos, eles têm inúmeras particularidades, as idiosincrasias do gato também, então precisa de aminoácidos, né, que só contém nas carnes, então é bem importante que ela seja completa e balanceada, tá? Um outro ponto também, que o tutor, ele acaba, quando ele tá, né, quando ele opta por fornecer a dieta caseira, até mesmo pelo um profissional, ele acaba chegando em casa e ele acaba mudando a fórmula, né? Então ele, hoje eu não tenho esse ingrediente, eu vou colocar outro, ingrediente X, né? Então a gente que trabalha com nutrição, a gente sabe que quando você altera o mínimo que seja de um ingrediente, a gente já alterou a fórmula toda, né? Então é importante ele seguir estritamente a receita, né? Que está sendo aí direcionada para o seu animal, né? É importante também que leve regularmente ao veterinário, né, para averiguar realmente a saúde, né? E aí, e assim, cuidar bastante também com essa questão da sanidade, né, da higiene, né? A pessoa que opta, então, por fornecer a alimentação caseira, ela exige muito mais cuidado também com relação ao armazenamento, né, desse alimento. Então, se ela vai cozinhar esse alimento em grandes quantidades, precisa de muito mais espaço também em casa para conseguir armazenar, né? Então, tem que ter todos esses cuidados. E um outro ponto, né, o último, mas não menos importante, é que toda dieta caseira, ela precisa ser suplementada, né? Então não tem como a gente só esses macroingredientes da dieta, os carboidratos, lipídios, proteínas, a gente não consegue obter, né, todos os nutrientes aí que os cães e gatos precisam na dieta diariamente, né, que são em torno aí de 43, 45 nutrientes, né? Então, toda dieta, ela precisa sim, é obrigatório, gente, isso é muito importante. Toda dieta caseira, ela precisa sim ser suplementada, né? Com suplemento, aminoácido, vitamínico, mineral, tá? Então, hoje no mercado a gente encontra diversos suplementos, né? Propriamente para suplementar aí a dieta caseira, tá? Então, isso daí é bem importante também, um ponto da gente destacar. E aí, respondendo a outra pergunta, né, que se é possível conciliar sim, né? Só que, assim, na verdade, a gente não recomenda porque acaba se tornando um trabalho a mais, né? A gente sabe que os cães e gatos, eles têm uma necessidade de energia diária, né? Então, quando você fornece uma ração, ela tem uma quantidade de matéria seca muito alta,
por outro lado, a alimentação caseira, ela já tem muita água, né? Então, para a gente conseguir balancear exatamente a necessidade que ele precisa por dia, a gente tem mais trabalho nesse cálculo para conseguir adequar ali exatamente o que ele precisa, tá? Então, sempre buscando um profissional que possa auxiliar, sim. Uhum. Tá? E quando a gente para pensar nisso, alguns tutores, por exemplo, decidem por si próprio buscar uma dieta que viu na internet ou alguma coisa assim, não buscando um profissional, que é o certo. É, diante disso, quais os riscos de de uma dieta caseira não balanceada pode trazer para o animal? Essa pergunta é muito boa, né? Então, os principais riscos, assim, que a gente coloca quando uma dieta caseira não é balanceada é principalmente a insuficiência de nutrientes, né? Então, como eu falei, é obrigatório o uso de suplemento, né? Então, uma dieta caseira, se ela não tem suplemento, ela é virtualmente deficiente, ela vai ser incompleta, né? Então, um grande embate, assim, é que cães e gatos, eles são muito diferentes das pessoas, né? E aqueles alimentos, então, que fazem parte da nossa tradição alimentar, né, que nutrem o ser humano, eles não vão nutrir os cães e gatos de forma completa, né? E às vezes as pessoas acham que variar os alimentos vai resolver o problema, né? E isso é um grande mito. Por quê? Então não adianta você variar os legumes, por exemplo. Por quê? Porque você vai estar variando dentro de uma mesma classe de alimentos, né? Não adianta variar os carboidratos, eu vou estar variando dentro de uma mesma classe, né? Então, como eu comentei anteriormente, aí são 43, 45 nutrientes que tem que ser balanceado, né? São 13 aminoácidos, 13 vitaminas, 5 ácidos graxos, né? 6 macroelementos minerais que são necessários em gramas, né? Esses macroelementos, e 6 microelementos minerais necessários em miligramas. Então, na verdade, a gente não vê ossos nas dietas caseiras, né? Então, sem osso nessas dietas tende a ter dificuldade, a deficiência, né, de cálcio, do fósforo, do magnésio, eles realmente são insuficientes para cães e gatos, né? E por serem aí comedores de ossos, né, a necessidade de cálcio, por exemplo, do cão, ela é 5 vezes maior que a necessidade do cálcio das pessoas, né? Então, aquela dieta que nós obtemos, por exemplo, o cálcio de uma verdura, o cálcio de um iogurte, o cálcio do queijo, né? Então, esse cálcio para o gato e para o cachorro, ele é completamente insuficiente, né? Então, é obrigatório a gente suplementar, sim, o cálcio, o fósforo e o magnésio, porque eles não estão presentes nos legumes, não estão presentes nos carboidratos e nem nas carnes, né? Porque a carne, se formos pensar, né, a gente sabe que ela é só uma parte, né? A carne é tecido muscular estriado. Então, nas carnes também a gente não vai conseguir o zinco suficiente, né? Não tem cobre suficiente. Então, às vezes, não tem ferro suficiente, né? E esses minerais estão principalmente onde? Nas vísceras, né? Então, muitas vezes vemos as farinhas de vísceras, de aves, né, como ingrediente na ração. Em rações, as pessoas têm um preconceito, né? As pessoas não entendem, muitas vezes acham que aquilo é resto, né? Então, víscera é comida ótima para cachorro, né? Antigamente a gente conseguia vísceras aí, é, principalmente em cidades do interior, vísceras de graça, né? Hoje em dia a gente tem que custa caro, né? A gente precisa comprar aí essas vísceras, mas vísceras é alimento ótimo para cachorro e para gato, né? Então, eles adoram vísceras, né? Eles precisam de vísceras porque elas são riquíssimas em aminoácidos essenciais, em vitaminas e minerais, né? Tanto é que, se a gente for lembrar aí na natureza, os ancestrais aí dos cães e gatos comiam a presa inteira, né? Inclusive todas essas vísceras, o fígado, o intestino,
testículo, cérebro, né? Então, o cérebro é uma fonte natural aí de dois ácidos graxos importantes, ômega 3, que é o EPA e o DHA, né? Então, óleo de peixe, na verdade, peixes marinhos, ele surgiu muito recente, né? Mas na natureza, os animais terrestres, eles obtêm aí esses ácidos graxos, principalmente do cérebro dos animais, né? Então, com isso, só para reforçar que a gente não consegue, sem um suplemento, né, ou sem colocar vários tipos de vísceras e ossos, a gente não consegue formular uma dieta balanceada para o cão e para o gato, né? Então, os suplementos aí, eles são muito importantes na vida prática e uma alimentação segura, né? Então, a gente sempre tem, não pode esquecer disso, né? Suplementar e principalmente, né, se não tiver ossos, com certeza a deficiência de cálcio, de fósforo é muito bem relevante nesse sentido, né? E o que a gente nota também é que as deficiências de vitaminas, de minerais na dieta, elas levam muito, podem levar até anos para aparecer, né? As primeiras deficiências. Então, por exemplo, você optou por dar uma alimentação caseira sem suplementação, e aí falta cálcio, né? Ok, então de onde que seu animal vai tirar esse cálcio? Ele vai mobilizar, vai mobilizando todo dia, aos pouquinhos, vai mobilizando esse cálcio do osso, né? E de repente lá o seu cão, o seu gato que costuma subir nos móveis, tá no sofá e pula e quebra uma perna, né? Então a gente acha que está fazendo o correto e muitas vezes, né, tá com um problema lá silencioso já afetando o animal, né? Então é bem importante a gente suplementar essas dietas, tá? Perfeito, professora. E uma dieta aí muito polêmica, né? Que se tem ração já no mercado também, são as dietas vegetarianas e veganas, né? Alguns tutores optam por ter um estilo de vida, né? Mas a gente sabe que tem uma problemática em torno disso aí. E aí a gente gostaria de saber se realmente é viável uma, uma dieta dessa, né? Para um cão e para um gato. Acho que para o gato pior ainda, hein? É, então, assim, que a gente sempre fala, né? Das dietas assim vegetarianas e veganas, pior ainda, né? Então, primeiro, assim, o fato da dieta ela ser vegetariana ou vegana não significa que ela seja inadequada, tá? Desde que seja formulada adequadamente para suprir todos os nutrientes essenciais. Quando a gente fala, né, se eu como profissional vou aconselhar, recomendar para um tutor, né, que, por exemplo, lá por sua filosofia de vida, né, é um vegetariano e quer passar isso para o seu animal, né? Então, hoje no mercado, a gente tem rações industrializadas, né, vegetarianas, tá? Então, assim, elas não vão conter nenhum outro nenhum ingrediente de origem animal, contudo, aqueles aminoácidos que eles precisam, que a gente só vai encontrar, por exemplo, em ingredientes de origem animal, esses aí eles vão entrar na forma sintética nessas rações, tá? Então, assim, com certeza, como profissional, eu recomendaria, se ele quer optar pela vegetariana, você fornecer uma ração comercial vegetariana, né? Então, ela vai ser, ainda que não tenha nenhum ingrediente de origem animal, ela vai ser suplementada com os aminoácidos sintéticos. Então, ela vai ser, sim, completa e balanceada, né? Por outro lado, na dieta caseira é muito difícil da gente conseguir, né? A gente vai ter que ter uma variedade muito maior. Consegue-se sim também na dieta vegetariana caseira, mas aí os cuidados aí também são redobrados, né? O profissional vai ter que, né, formular assim exatamente ali tudo conforme os alimentos disponíveis, os ingredientes, para que não haja deficiência. No caso das veganas, é muito mais difícil, né? Então, o gato, sendo um animal estritamente carnívoro, né?
além da taurina, que é um aminoácido não, a gente não encontra em fontes vegetais, né, somente em fontes animais, o gato ele tem várias idiosincrasias, né, então ele precisa do ácido araquidônico, que muitas vezes a gente só, né, não, em peixes, por exemplo, é pouquíssima quantidade, então é só mais em gorduras de ruminantes, né, para a gente encontrar de frango, o ácido araquidônico, né, para suplementar. Então, os gatos também não sintetizam vitamina A, né, eles não transformam beta-caroteno em vitamina A, ela tem que vir ativa da dieta, não sintetizam niacina também. Então, vegana, a ração simplesmente vegana, ela é bem difícil aí de ser viável, né? Vegetariana, sim, mas eu, como profissional, para me assegurar, né, que o que ele vai estar recebendo todos os nutrientes, se o tutor optar por uma vegetariana, que seja uma ração industrializada Sim, vegetariana. acredito que isso não é uma dúvida aí do pessoal. Bom, as rações industrializadas, elas podem sofrer, né, contaminação cruzada por outros alimentos, né, conservantes, corantes. E normalmente essas dietas caseiras são os tutores optam por uma questão de que o animal tem algum tipo de alergia. A senhora acredita que esse tipo de contaminação cruzada ou desses aditivos que são colocados nas rações são os principais causadores dessas alergias? Ah, muito boa essa pergunta também, Vivian. Então, assim, quando a gente fala em alergia, né, ela sempre está relacionada com alguma substância que seria um antígeno, né, para o animal. Então, elas sempre vão estar associadas mais com ingestão de proteínas, tá? Então, quando a gente fala em alergia. No caso, então, dos conservantes, né, dos corantes que foi colocado na questão, foi bem legal vocês terem perguntado, que eu gosto mesmo para a gente levantar essa discussão, né? Então, o que que a gente sabe? Tem uma série de estudos com conservantes aí de modo geral. Então, os mesmos conservantes que são liberados para a nossa nutrição, para a nutrição humana, eles são utilizados nos alimentos para cães e para gatos. Então, eles são as mesmas substâncias que nós consumimos, né? E o mais importante é que as quantidades colocadas nas rações, elas são as mínimas necessárias, né? Então, tudo é muito controlado, né? Então, estudos recentes aí que utilizam até ferramentas mais aprofundadas de avaliação, né? Se para mostrar se tem risco, né? Se não tem risco, esses estudos eles mostram o quê? Que realmente esses conservantes que são para consumo humano, eles são tranquilos, né, e não trazem riscos, tá? Desde que utilizados corretamente, né? E também utilizados nas quantidades adequadas, né? Tanto é que eles são liberados, então, pelo FDA nos Estados Unidos, né? Pelo próprio Ministério da Agricultura aqui no Brasil, né? E por mais que a gente, às vezes, né, sem muita informação, acabe colocando que muita coisa no Brasil não funciona direito, enfim, mas a gente sabe que aqui no Brasil o Ministério ele é muito rigoroso, né, para liberar qualquer coisa para uso na nutrição animal, né? Então, o que a gente sabe é que esses conservantes, eles são utilizados em concentrações muito seguras, né? E eles são exatamente os mesmos que a gente consome, né? Então, os estudos, né, não mostram problema nenhum, desde que eles sejam utilizados, sim, nas concentrações corretas, né? E principalmente quando a gente fala dos conservantes, né? Se a gente for pensar nas rações, ainda bem que a gente usa esses conservantes, né? Porque se a gente não usar, a gente ia ter muito mais problemas do que usá-los, né, do que não usá-los, né? Desculpa, a gente teria muito mais problemas do que não usar esses conservantes, né? Então, por exemplo, oxidação das gorduras dessa ração, né? Então, essa oxidação ela pode gerar aí vários compostos, né? Que aí sim podem trazer danos para o cachorro, para o gato, né?
Então, é muito mais perigoso a gente não usá-los do que a gente usar, né? Então, é realmente aí, de novo, né, como aquela questão que eu coloquei da carne crua, é uma questão aí de segurança alimentar, né? Então, a gente, como profissional, tem que ir atrás aí das informações corretas, né? Então, os conservantes, de novo, né, eles são liberados, eles são usados nas doses mínimas, né, e a gente não tem nenhum estudo aí a longo prazo que mostre que realmente eles tragam algum malefício, né, para a saúde dos cães e gatos. Quando a gente fala dos corantes, né, a gente sabe que existe bastante mito aí com relação a isso, preconceito, enfim, justamente por as pessoas não entenderem, né. A indústria pet, ela é uma indústria muito exigente, né, ela é uma indústria que procura trabalhar aí com matérias-primas de alta qualidade, e com relação aos corantes, nós vemos principalmente nas últimas décadas, né, que as rações, elas estão cada vez mais, as empresas, elas estão utilizando corantes de derivados naturais, né, então corante caramelo, corante de urucum, clorofila, né, e aquelas rações padrão, né, aquelas rações mais econômicas que a gente vê no mercado, elas sim, elas ainda podem utilizar, né, por questão de custo mesmo, elas até utilizam esses corantes sintéticos, né. Para alguns animais, sim, né, a gente sabe que eles podem até trazer algum desconforto, né, mas não generalizar, não no geral, né. Então, se o tutor, por uma questão ou outra, identificar, né, que o seu animal, ele, né, por alguma questão, acabou desenvolvendo algum desconforto, alguma alergia, e você suspeita que seja do corante, né, então opta por ou uma alimentação caseira suplementada, ou até mesmo uma ração que não utilize corantes, né? Como a gente vê nas rações premium, ração super premium. Então, acho que a maioria aí já não utiliza corante, né, na indústria. Tá? Sim, sim, perfeito, professora. Hoje, uma bandeira, né, que é muito levantada é a questão da sustentabilidade, e é algo que a gente se preocupa. Essa alimentação, trazendo a alimentação natural, no caso, ela compreende um consumo mais sustentável quando a gente compara, no caso, que causa menos impacto ambiental quando a gente compara as rações industrializadas? Nossa, essa é outra pergunta também muito importante, né? Que a gente entra aí na questão da sustentabilidade, né? Então, hoje em dia, cada vez mais a gente está pensando em questões ambientais, sim, né? Não tem como, né? Dentro da cadeia pecuária e para cães e gatos também, né? Então, a gente está, ou seja, a gente está pensando em qual o impacto do uso, né, de ingredientes para dietas de cães e gatos, né? Então, a gente tem que pensar assim, inclusive, será que esses ingredientes que a gente está utilizando, eles são sustentáveis, né? Se a gente pensar nas dietas caseiras, por exemplo, então, basicamente, todos os ingredientes, né, que devem ser utilizados para compor essas dietas, eles competem aí com a alimentação humana, né? Então, eles são basicamente aí da alimentação humana. Então, a gente tem os carboidratos, né? O arroz, o milho, batata, a gente tem os vegetais, né? Tem legumes, as verduras, né? E compondo o grupo aí das proteínas, a gente tem os ovos, pode, né, utilizar, dependendo do animal, derivados do leite e principalmente as carnes, né? Então, nesse ponto, as rações industrializadas, sem dúvida, elas são mais sustentáveis, sim, tá? Então, por quê? Porque se a gente olhar no rótulo das rações, então são pouquíssimas rações industrializadas que contêm a carne fresca na sua formulação, tá? Então, por quê? Porque realmente ela é muito mais cara, né, que outras fontes proteicas. E isso vai impactar bastante. O outro fator é na produção, né? Então, uma fábrica, ela tem toda uma dificuldade de logística para utilizar uma carne fresca, né? Na formulação, na fabricação do alimento.
Então, a gente sabe, né, lógico que a carne, uma carne fresca, ela tem quantidade muito alta de água, né? Ela tem em torno de 70% de água. E quanto mais água, né, um ingrediente, mais difícil da gente utilizar esse ingrediente na fábrica. Então, ele é muito mais perecível que as fontes desidratadas, né? Fontes proteicas desidratadas que são utilizadas aí na fabricação das rações, como as farinhas, né? Farinhas de origem animal. Então, a carne fresca, por exemplo, ela é uma fonte, inclusive, de contaminação na fábrica também, né? Então, a fábrica, ela iria precisar ter toda uma infraestrutura, câmeras frias, né? Ter um controle de qualidade muito rigoroso, né? Para não contaminar os alimentos dentro da fábrica. E como eu comentei, ela tem aí, por ela ter por volta de 70% de água, isso vai dificultar o processo de extrusão dos alimentos, né? Então, é um processo, a extrusão, ela envolve umidade, né? A gente adiciona um pouquinho de água, vapor de água para cozinhar os ingredientes, porém, se a gente incluir além dessa água que normalmente é requerida para cozinhar, então, se eu incluo um ingrediente com muita água junto, vai dificultar muito o cozimento desses ingredientes, né? Dificulta muito a homogeneização. E ele acaba atrapalhando a cocção, né? O cozimento dos demais. Então, ela acaba atrapalhando o processo de cozimento na fábrica também. Então, se a gente pensar, né, a carne mecanicamente separada, como a indústria iria utilizar uma carne fresca, né? Então, ela é uma fonte interessante de proteína, com certeza. Ela é uma fonte interessantíssima de proteína, né? Mas o custo dela é tão alto, né? Ela traz tanta dificuldade aí para a fórmula, ela traz tanta dificuldade para a fórmula que as empresas, né, elas acabam optando por utilizar mesmo fontes proteicas desidratadas, né? Então, a gente consegue incorporar na fórmula, né, consegue armazenar com mais segurança e utilizá-la aí tranquilamente, né? E também uma questão importante é que o valor nutricional, né, realmente é muito parecido com o da carne fresca, né, quando essas fontes proteicas aí elas são bem processadas, tá? Então, por isso que a gente não vê muito carne fresca nas formulações, né? Então, o uso de ingredientes mais sustentáveis, né, aí que a gente entra nessa questão, usar ingredientes mais sustentáveis, como as farinhas de origem animal, ela contribui muito para essa questão aí do meio ambiente e da sustentabilidade, né? Com isso, eu acabei, né, pensando em falar para vocês aqui uns dados, né, bem interessantes, né, para vocês terem uma ideia, então, segundo dados da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, o Brasil é o setor, né, de reciclagem animal. No Brasil, esse setor ele recolhe aí aproximadamente 99% dos resíduos de abate, né, da cadeia da carne, e ele é o único, né, de todos os países que processa aproximadamente 100% de tudo aquilo que ele recolhe, né? Então, anualmente, ele produz, em média, 3,6 milhões de toneladas de farinhas de origem animal, né? Então, essa reciclagem, ela contribui muito para o meio ambiente, né? Dentro disso, a indústria PET, ela acaba utilizando aí cerca de 17, 18% dessas farinhas que são recicladas, né? Então, o mercado PET, ele é exigente, né? Ele consome farinhas aí de maiores custos, né? De maior qualidade também, como as farinhas de peixe, farinhas de vísceras de aves, né? Farinhas de carne, e osso bovino. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, aí voltar lá nas aulas de bovino de corte, né? Então, se eu tenho um bovino, por exemplo, de 500 quilos, né? 200 quilos do bovino não vai para consumo humano, né? Então, 40% de um boi, ele não é comestível, né?
Aves aí, por exemplo, acho que aproximadamente 30% de uma carcaça de aves vai para reciclagem, peixes é bastante, né? Quase metade aí da carcaça, 45% de peixe não vai para reciclagem. Suínos aí por volta de 20% não vão para consumo humano, né? Desculpa, não vai para consumo humano. E por que que não vai, isso não vai para consumo humano, né? Porque é o intestino, são algumas vísceras que a gente não come, além do intestino, né? E aí a gente pensa, mas a gente não come porque eles têm algum problema, elas são tóxicas, elas são com um valor nutricional menor, né? Não, gente. Então, o que que acontece? Que muitas vezes a gente faz as farinhas de origem animal a partir de produtos que não vão para o consumo humano, né? Então, mas isso não significa que eles sejam ruins ou que eles sejam com ou que eles tenham um baixo valor nutricional, né? Então, na verdade, até como eu comentei, muito pelo contrário, né? Essas vísceras, principalmente, né, elas são ricas em aminoácidos, né? Essenciais, principalmente, né? São ricas em vitaminas, em minerais, né? Inclusive, elas têm componentes nutricionais mais concentrados, né, e mais ricos do que a própria carne do músculo, né? Como eu comentei, que é músculo estriado apenas, né? Então, tanto é que aí na natureza, né, os cães e os gatos comem a presa inteira, né, inclusive todas as vísceras. Então, nutricionalmente falando, pessoal, as vísceras, né, esses resíduos aí do abate são ricas em alguns nutrientes, né, inclusive muito mais ricas que a própria carne, né, então realmente não seria adequado né, se a gente não fornecer isso, se não transformasse essas vísceras num alimento seguro, balanceado, que a gente pode utilizar dentro de uma formulação completa aí para cães e gatos, né. Então, nessa questão aí, nessa pergunta de vocês, que foi bem colocada, e bem atual, né, principalmente, eu acho que o uso das farinhas de origem animal, né, é mais do que responsabilidade, né, é responsabilidade socioambiental, né. Então, além disso, pense se a gente não utilizasse essas farinhas, né, que são produzidas a partir aí de carne, que são extremamente nutritivas, né, só que não são do gosto das pessoas. Então, as pessoas não consomem, né, por questão cultural, por questão de paladar mesmo, né, de sabor, textura, e a gente jogaria fora, né, a gente precisaria fornecer uma outra fonte de proteína, né, que não fosse essas farinhas. E o que que seria? Seria carne fresca, né, então se a gente for pensar, né, na crise, né, que o país está vivendo, o preço que a carne está custando hoje, né? E que a carne é principalmente aí priorizada para o consumo humano, né? Então, você tirar toda essa quantidade de carne, fornecer para os cães e para os gatos, né? Porque ainda bem, a gente tem muitos cães e gatos no mundo, mas a gente tirar toda essa carne aí do consumo humano e fornecer, né, para cães e gatos, ficaria realmente muito inviável, né? Ficaria realmente difícil da gente alimentar todos esses cães e gatos com carnes, né, que nós consideramos nobres, né, mas que são carnes que nós não consumimos. Então, realmente, além de não ter problema nenhum esse tipo de ingrediente, eu tenho outros fatores socioambientais, né, que são muito importantes quando eu destino para a nutrição de cães e gatos, né. Então, se essas farinhas forem desde que elas sejam bem processadas, né, a gente não tem problema nenhum. Então, quando a gente compara uma alimentação caseira, né, que a gente vai ter que incluir grandes quantidades de carne, eu penso que as dietas comerciais, né, a ração, ela é mais sustentável, sim, Uhum. Acho que esse tá? conceito de sustentabilidade entra bem naquele do nariz à cauda, né? Que se aproveita tudo do boi. E isso é fantástico quando a gente coloca nesse conceito de sustentabilidade, né? Exatamente. E também ressaltar como o Brasil, né, ele acaba coletando e ele recicla quase 100% de todo o resíduo de abate, né, de carne.
Então, esse é um dado bem importante, bem relevante para a gente. Até convido vocês a visitar, né? Super fácil lá, a Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Eles têm anuários, eles têm material lá bem importante para se alguém se interessar por essa área, né? Que eu Sim, acho bem muito relevante. importante. E para a gente finalizar, professora, esse mercado pet para zootecnista, ele tem sido promissor, é um ramo promissor aos esses profissionais? Legal, então, quando a gente, né, abordando o principal assunto nosso aqui, né, primeiro se a gente pensar aí, mesmo nas alimentações caseiras, né, então ele é um ramo importante, sim, a gente tem que considerar, né, ele está cada vez mais crescente, mas a gente tem que fazer isso de forma responsável, né. Então essa especialidade em nutrição, para o zootecnista ou nutrologia, né, para quem é médico veterinário, ela é muito nova, tá? Então nós temos poucos profissionais ainda, né? Então, muitas vezes a gente queria chamar atenção porque até as pessoas procuram aí, não se sentem seguras, acabam procurando cursos, né, de longa duração, cursos de curta duração, que as pessoas procuram mas que nem sempre o capacitam, né, a tornar uma formulação completa aí, tá? Então, a gente precisa ter um software bem atualizado, né, um software seguro, porque a gente vai estar lidando com muitos ingredientes. A gente sabe que mudar qualquer coisa na fórmula já muda tudo, né, os requerimentos, enfim. Então, esse próprio mercado aí, quem quiser, tem interesse em se especializar, né, em ser nutricionista, né, como zootecnista, formular ração para dietas caseiras, para cães e gatos, ele é um mercado bem promissor, né? Assim como para trabalhar numa empresa, né? Então, a indústria pet, como eu falei para vocês, a gente tem excelentes indústrias, né? No Brasil, que produzem alimentos para cães e gatos. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos para cães e gatos no mundo, né? Isso é bem importante. Então, a indústria, ela também é carente de profissionais especializados, né? Profissionais adaptados a isso, tanto para o controle de qualidade desses ingredientes que entram na fábrica, tanto para ser um formulador mesmo, né? De ração, tá? Para cães e para gatos. Então, acho que isso é bastante relevante, né, do mercado pet, tá? Além disso, né, representação junto aí com os comerciantes, né, representação junto das empresas para o próprio mercado, né, para as distribuidoras. Então, ele é bem importante, né? Então, ela é uma especialidade relativamente nova, né? E para o zootecnista ainda mais, né? Então a gente vê hoje em dia que são poucos cursos no Brasil, né? Poucas universidades que têm essa especialidade. A gente vê que está crescendo cada vez mais, né? Isso é muito bom, isso é muito importante, tá? Então, eu considero que assim ele é um mercado bem promissor mesmo para o zootecnista. Sim, certo, professora. Bom, mais uma vez a gente agradece imensamente a sua participação. Trouxe um episódio riquíssimo aí, dados, e tá excelente. Mais uma vez o PET, que é parceiro da senhora aí, a senhora sempre, né, junto nos nossos eventos e tudo mais, te agradece. Com certeza. Então, eu também que agradeço vocês novamente. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, me interessei em tal assunto, quero esclarecer, fique à vontade, pode mandar e-mail, carlafellner@ufba.br. Vai ser uma satisfação aí estar conversando com vocês. E estamos juntos, sim, sempre que precisarem, estou à disposição e eu gosto bastante, é sempre um prazer enorme a gente estar discutindo aí esses assuntos. E foram muito interessantes, né? Parabenizo aí o grupo que pensou, formulou, né, que fez as questões, que elas são realmente muito atuais e muito relevantes. Espero ajudado vocês a sanar das dúvidas e qualquer coisa, estou à disposição. A gente que agradece. Nós vamos deixar o contato da professora na descrição desse podcast, caso alguém queira entrar em contato.
E nós ficamos por aqui, agradecemos a todos os ouvintes. E até a próxima. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Um abraço. Tchau, tchau.